pessoal, sou o professor Wagner. No primeiro vídeo a gente propôs soluções para as 10 questões de matemática da prova da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, organizado pela FUMAC, prova que ocorreu domingo, dia 29 de janeiro de 2023, com proposta de 2 questões que são passíveis de recurso. Agora a gente vai trabalhar com as questões de raciocínio lógico, vamos comentar, vamos resolver todas as 10 questões e apontar aí vícios em 6 questões. Acredito que dessas 6, a nossa expectativa é que umas 3 sejam anuladas. Com certeza, no mínimo 2 têm que ser anuladas. Tem uma questão aí que nem alternativa tem para marcação. Tem uma outra também, vários erros conceituais, alguns erros que envolvem ali ambiguidades, que você pode pensar de outra forma. Existe uma extrapolação do conteúdo programático, então você não pode fazer um recurso só porque você quer fazer um recurso porque você errou aquela questão. Você tem que fazer um embasamento, ter uma argumentação lógica, e esse é o motivo dessa apresentação. Vou propor aqui a argumentação para 6 questões. Acredito que umas 5 sejam assim, bastante ricas nas fundamentações para poder que você faça o seu recurso, organize, fundamentando com as referências bibliográficas, com também o conteúdo programático, e a expectativa é que a gente tenha aí 3, no mínimo, questões anuladas. Se for 2, se você errou essas 2, aqui você errou, talvez vai te trazer um conforto, porque de fato, no meu entendimento, essas questões, ela feriu aí a isonomia para todos os candidatos. Perfeito? Vamos aproveitar também e corrigir todas as 10 questões de forma dinâmica, e apresentar aí propostas de soluções para elas. Ok? Nessa apresentação, inicialmente vamos realizar uma análise qualitativa e quantitativa da prova de raciocínio lógico. Posteriormente, proposta de recurso para 6 questões de raciocínio lógico. Obviamente, quando a gente entende que 6 questões são passíveis de recurso, não significa necessariamente que 6 questões serão anuladas. Vai depender da fundamentação do seu recurso, vai depender também da banca em acatar ou não esse recurso. A nossa expectativa é que de 2 a 3 questões elas sejam anuladas de raciocínio lógico. As outras, obviamente, são vícios que acontecem. Pode ser que a banca entenda que esses vícios não comprometam a situação de resolução da questão, enfim. Mas no meu entendimento, acredito que 2 a 3 questões dessas 10 questões de raciocínio lógico, elas têm vícios, são passíveis de recurso, e a fundamentação que a gente vai propor, ela garante que realmente essas questões não deveriam ser cobradas na prova de raciocínio lógico. E posteriormente a gente finaliza a apresentação, já aproveitando, resolvendo e comentando todas as 10 questões de raciocínio lógico. Ok? Muito bem. Quais foram as minhas impressões da prova de raciocínio lógico? No meu entendimento, foi diferente, de forma muito respeitosa com a FUMAC e quem elaborou as questões, de forma bem diferente com a prova de matemática, que foi muito bem distribuída. A prova de raciocínio lógico, ela não foi bem distribuída, alguns erros conceituais, algumas questões que extrapolam o edital, enfim. Então acredito que a banca ela deveria ter um olhar mais clínico para as próximas situações de concurso, para que não cometa esses equívocos que, no meu entendimento, ele fere um pouco a lisura, a isonomia do processo, do certame, do concurso que vocês estão fazendo. Uma questão nível fácil de sistema linear extrapola o conteúdo programático, passível de recurso. Uma outra questão também nível fácil, também de sistema linear, quando eu digo sistema linear é sistema do primeiro grau, de equações do primeiro grau, que também extrapola o conteúdo programático, não está presente, a gente vai mostrar que esse tipo de habilidade e competência para a resolução de um sistema não faz parte do raciocínio lógico. Ah, mas professor, faz parte da matemática. Nós temos que tratar essas situações de forma independente, porque senão a gente vai encontrar questões de matemática lá no direito, nas legislações, e vamos entender que é prudente porque a matemática está no seu edital. Não podemos ver dessa forma. O conteúdo programático ele foi elencado lá no edital para a gente ter a opção de estudar aquele conteúdo programático, e as questões têm que estar pautadas naquele conteúdo programático. Esse é o meu entendimento
para as questões de concurso público. Eu acho que é o entendimento da grande parte das pessoas que fazem concurso público, entendem dessa forma. Existe uma questão também com implicações, essa nem alternativa para marcação nós vamos encontrar. Essa, de fato, tem que ser anulada. Não existe alternativa correta para essa questão. Existe uma questão de raciocínio sequencial. Acredito que essa questão, a probabilidade dela ser anulada é quase nula, mas ela contém um vício e a gente vai discutir. Talvez você possa comentar. Pode ser que você consiga enxergar o que eu não consegui enxergar nessa questão. A gente sabe que ela sinaliza para uma determinada alternativa, que as outras três estão erradas, completamente erradas. E aí a gente acaba marcando, mas a gente não consegue encontrar o padrão que falta no caractere. E aí a gente discute essa questão, talvez ela seja uma questão que eu não consegui enxergar, mas vocês possam enxergar esse padrão, e aí, sem problema nenhum, essa questão ela não será de fato anulada. E, para finalizar, acredito que essa questão ela tem que ser anulada, é uma questão envolvendo tautologia, existe um erro conceitual, né, um erro que realmente fere aí a interpretação, né, tem ambiguidades na questão, então é uma questão que provavelmente será anulada. A não ser que a banca não entende dessa forma, mas desde que a gente consiga fazer um recurso muito bem fundamentado. Ok? Então, para poder fazer a mesma situação do vídeo anterior, onde eu resolvi as 10 questões de matemática, onde 2, no meu entendimento, eram passíveis de recurso, aqui nós temos 6. Mas acredito que umas 5 são, vamos dizer, robustas para realmente serem anuladas. Mas a nossa expectativa é que 3 questões, sinceramente, elas precisam ser vistas com um olhar bem apurado pela banca, caso vocês interponham recurso sobre essa situação, que de fato ela realmente, essas 3 questões, elas trazem aí ambiguidades, extrapolam o edital, alternativas que não tem para marcar a questão, enfim. Então, nós temos aí as questões número 41, 42, 44, 46, 47 e a questão 50. São 6 questões que apresentam vícios. Pode ser que uma delas aí eu esteja talvez exagerando, e aí a gente vai comentar durante a apresentação, vocês podem comentar, mas as outras 5, elas apresentam de fato vícios, consegui encontrar esses vícios, portanto, são questões passíveis de recurso. Perfeito? Muito bem. Em relação aos conteúdos programáticos e bibliografia sugerida, na parte de raciocínio lógico, são textos curtos, mas que completam um conteúdo muito amplo dentro da lógica binária. No primeiro tópico, estruturas lógicas, conectivos, tautologia, contradições, implicações, equivalências, afirmações e negações, argumento, silogismo, validade de argumento, lógica sentencial ou proposicional, proposições simples e compostas. O item 2 provavelmente tem uma ligação direta com argumentos, validade de argumento, mas ele é bem mais amplo porque ele menciona inferências, deduções e conclusões. E o tópico 3 ele é um pouco aberto, é um tópico que talvez seja bastante subjetivo, aqui a gente pode buscar várias questões envolvendo o raciocínio lógico. É a compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Então, você tem algumas informações relevantes, que são hipóteses, né? Podemos chamá-las de premissas, e aí você vai tomar conclusões a partir dessas premissas, através da dedução lógica, nunca em relação às induções, que são objetos de estudos independentes da lógica binária, da lógica formal. Ok? Muito bem. A bibliografia sugerida são 3 livros. O que a gente mencionou lá no vídeo da matemática é que faltou aí a edição de cada uma dessas obras. Mas sem problema algum, essas edições não vão comprometer. Eu peguei aí as imagens na internet do livro do Alencar Filho, do Edgar de Alencar Filho, o livro do Vicente e também do Cleverson, e também do Augusto Morgado, grande professor, mestre, que deixou aí legados muito fortes aí na análise combinatória, matemática financeira e outras disciplinas. E Benjamin César. Ok?
Então, está aí o conteúdo programático e também as referências bibliográficas. Vamos iniciar pela questão 41, que no meu entendimento, ela extrapola o que é cobrado no conteúdo programático. Perceba que estamos diante de uma questão que envolve sistemas lineares, sistemas de equações do primeiro grau, e, portanto, isso não está presente no edital de raciocínio lógico. Ela é passível de recurso, portanto, a gente vai organizar o recurso para ela, caso você queira, né, na seguinte situação. Na próxima tela, vou mostrar que todos os tópicos do edital de raciocínio lógico, do conteúdo programático, não menciona em momento nenhum a resolução de sistemas de equação do primeiro grau. Se realmente esse tópico estivesse realmente presente no edital, estivesse lá contemplado, a solução seria um sistema de fato, onde eu tenho a quantidade de facas, colheres e garfos, e o seu preço total. Então, uma faca mais 2 garfos, mais 2 colheres, mais 3 garfos, R$ 23,00, está em vermelho. De verde, 2 facas mais 5 colheres, mais 6 garfos, igual a 49. 2 facas mais 3 colheres, mais 4 garfos, igual a 35. Uma ideia boa para resolver essa questão, já que ele quer o preço da colher, ele quer o valor de C. Veja só, a gente vai multiplicar a primeira equação, ou seja, a primeira linha, por 2, para que a gente possa depois subtrair uma equação da outra. Veja, só multiplicando por 2 a primeira linha, a linha 1, eu vou dobrar aí 2 facas, 4 colheres, 6 garfos, e vou dobrar o valor de 23 para 46. E vou manter a segunda linha e a terceira linha. Estão aí a segunda linha de verde e a terceira linha de azul. Agora nós vamos subtrair, veja só, a gente já consegue encontrar o C subtraindo a linha 2 pela linha 1, porque 2F vai ser cancelado, 6G vai ser cancelado, e aí eu fico com 5C menos 4C é igual a C, 49 menos 46, exatamente 3, portanto o gabarito confirma com o gabarito oficial da FUMAC, letra A. Mas lembrando, essa questão ela extrapola o conteúdo programático do edital. Muito bem. Como que a gente pode mencionar essa extrapolação? Veja, sistemas lineares, equação do primeiro grau, não tem relação nenhuma com o item 1 do edital, não tem relação nenhuma com a lógica de argumentação, que são inferências, deduções e conclusões, e talvez chegue próximo ali do item 3, mas ali não menciona a resolução de sistemas lineares. E aí a compreensão do processo lógico a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Resoluções de sistemas lineares não têm relação direta com o item 3. Portanto, não está expresso no edital a resolução de sistemas lineares. Portanto, a questão deverá ser anulada. Essa é uma questão provável de ser anulada. Se a gente observar também todo o conteúdo interno dessas obras, das referências bibliográficas, a gente não vai encontrar resolução de sistemas lineares, nem na obra do Edgar, nem da do Vicente e nem do Augusto Morgado. Não menciona em momento algum, em nenhuma página, a resolução de sistemas lineares, principalmente esse, que é um sistema linear de 3 equações com 3 incógnitas. Ok? Muito bem, questão 42. Essa questão, ela foi considerada pela banca FUMAC como uma questão nula. Então ela já está nula de acordo com o gabarito oficial. Mas você pode, caso você acertou essa questão, né, e o gabarito que no meu entendimento é 25 letra C, você pode interpor o recurso para mudar a condição dessa questão de nula para alternativa C. Por quê? Porque ela está bem clara no que diz respeito às operações aritméticas de adição e de multiplicação. Veja só, na tabela abaixo, o número da extrema direita é o resultado de operações efetuadas com os outros 2 números, que estão obviamente à esquerda. E a sucessão de operações é a mesma nas 3 linhas. Informação muito importante no comando da questão. Se tais operações envolvem somente adição e multiplicação de números reais, portanto não vai ter
subtração, nem divisão, nem radiciação, enfim. Então é correto afirmar que o valor de x nessa tabela é igual a. Trata-se então de uma questão que envolve compreensão do processo lógico, que é a partir de um conjunto de hipóteses. Então ele me dá informações que são premissas, que são as operações dadas através dos números obtidos nas linhas e também nas colunas, e a partir daí existe um padrão lógico que a gente pode fazer uma inferência ou uma conclusão, uma dedução para a terceira linha. Muito bem. A solução para essa questão parte da seguinte situação. Se a gente multiplicar, vamos pegar a primeira linha, multiplicar por 2 a coluna número 1, que é o número 9, depois somar com a coluna número 2, que é o número 7, o resultado vai ser o elemento da coluna número 3, que está na primeira linha. Então, essa operação ela será válida para os elementos da primeira linha, será válida também para os elementos da segunda linha. Veja, 2 vezes 9, 18, mais 7, 25, primeira linha obedecida. 2 vezes 7, 14, mais 8, 22. Significa que foi obedecida a mesma operação para a primeira linha. A mesma operação para a segunda linha, ela será também utilizada para a terceira linha. E aí 2 vezes 8, 16, 16 mais 9, 25. O gabarito para essa questão é o item C de casa. Eu já elaborei aqui algumas outras formas de encontrar outros números que não sejam esses, utilizando apenas adição e multiplicação. Inclusive, eu até resolvi um sistema linear chamando de A e B os números que vão multiplicar cada um dos elementos da linha e coluna. O A vai ser igual a 2 e o B vai ser igual a 1, que é o que a gente tem aí, 2 vezes a coluna 1 mais 1 vezes a coluna 2. Eles fazem parte de um sistema possível e determinado, vai ter uma única solução. Portanto, eu só tenho essa combinação de números. O 2 multiplicando os elementos da primeira coluna e o 1 multiplicando os elementos da segunda coluna e somando para resultar nos elementos da terceira coluna. A gente poderia pensar numa potência, que também é uma multiplicação. Por exemplo, 9 elevado a alguma potência. Mas o número fica tão grande que a gente tem que usar apenas somas para essas operações e aí a gente não consegue ter um padrão. Pode ser que eu não consegui. Por isso é importante, caso você encontre um outro padrão diferente desse, que é mantido na primeira linha, que é mantido na segunda linha, talvez eu não tive tempo de olhar com mais cuidado, recebi a prova ontem, e olha que eu tive aí um cuidado de olhar para todas essas situações, resolvendo sistemas lineares para encontrar esses valores, e não consegui encontrar diferente do 2 e do 1. Mas se você tem uma outra situação de um outro padrão diferente desse e que o resultado não seja 25, e aí de fato essa questão ela será uma questão nula. Mas eu não consegui encontrar esse outro padrão. Eu não consegui encontrar essa outra forma de resolver a questão. Por isso que essa questão está clara e o gabarito é letra C. Agora vale ressaltar uma seguinte situação. Pode ser também que a prova, para alguns candidatos, essa tabela não ficou legível ou houve uma desconfiguração. Talvez possa ser isso também, que essa questão foi anulada. A gente não tem certeza porque a gente não tem o conhecimento para todo o universo de concurseiros que estão fazendo essa prova. Não, mas olhando a prova que foi disponibilizada no site, a gente entende que essa questão ela tem sim condição de ser alternativa única, letra C. Mas deixo que você possa comentar se você encontrou uma outra forma, bom que a gente discute, já que o recurso finaliza hoje até as 23h59 no site da FUMAR. Perfeito? Muito bem. Questão 43, uma questão que envolve lógica de argumentação, é um argumento lógico, e a gente tem aí os seguintes temas do edital do conteúdo programático: argumento, silogismo, validade de argumento, lógica de argumentação, inferências, deduções e conclusões. Vamos à solução dessa questão, ela não cabe recurso, é uma questão que não tinha uma conclusão efetiva, aquela que a gente gostaria que tivesse, mas a gente consegue controlar outra conclusão que está dentro
de uma proposta lógica, de uma dedução lógica. Então vamos à primeira premissa. A primeira premissa é: se A é menor que B, então é um condicional, C é maior que D. Segunda premissa, premissa P2. Se C é maior que D, então F é menor do que A. Ora, ou seja, ele está dando uma terceira premissa, A é menor que B. Premissa número 3. Ou seja, queremos a conclusão desse argumento. Veja, todo argumento é composto de premissas e de conclusão. Se as premissas são todas verdadeiras, vamos colocar a verdade para todas as premissas. Premissa 1, premissa 2 e premissa 3. Vamos começar da premissa simples, que é a premissa 3. Se ela é verdadeira, pelo princípio da identidade, a proposição que ela tem ali, que compõe, ela é verdadeira. É o princípio da identidade. Se a proposição A é menor que B é verdadeira, a gente sobe lá para a proposição 1, eu tenho essa situação, essa proposição simples. A menor que B também é verdadeira. Aí a gente analisa a premissa 1, que é um condicional, e para que essa premissa seja verdadeira, eu não posso ter o consequente falso. O antecedente é verdadeiro, o consequente só pode ser verdadeiro para que o resultado do condicional seja verdadeiro. Se ali fosse falso, daria antecedente verdadeiro, consequente falso, estaria com problemas. Se a gente tem que C maior que D é verdadeiro, pelo princípio da identidade, C maior que D, aí embaixo na premissa 2, também verdadeiro. A gente conclui da mesma forma que a gente fez para a premissa 1, que a premissa 2 vai ter o consequente também verdadeiro, ele não pode ser falso, senão ficaria o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Então veja que todas as proposições simples são verdadeiras. E aí a gente tem várias conclusões para esse argumento. Uma delas, vou chamar de conclusão 1, é que F é menor que A. Porque a gente busca lá na premissa número 2, F menor que A é verdadeiro. Tá aí, é uma conclusão para esse argumento. Temos que C também maior que D. É uma outra conclusão possível. Obviamente eu tenho uma conclusão que acaba sendo a própria premissa, né, A menor que B, mas como ela é verdadeira, a conclusão ela pode participar também como forma de uma dedução lógica, mas não é muito usual. Quando a gente olha para essas possíveis conclusões, que são todas verdadeiras, premissas verdadeiras, conclusão obrigatoriamente verdadeira, se a gente separar cada uma delas e encaixar ela no argumento, a gente vai observar que não tem nenhuma delas nas alternativas. Veja, A maior que D. A maior que D, a gente não tem essa relação. B maior que C. B maior que C também não temos essa relação. F menor que B também não temos de forma expressa. E F maior que B também não temos. Uma boa ideia para a gente organizar essa situação é desenhando a reta, já que esses valores são através de desigualdade, ou seja, se é maior, se é menor, ou seja, existe aí alguém que é maior que outro. Alguma letra é maior que a outra. Então a gente pode tratar como sendo números. E veja, a gente sabe que a F é menor que a A, então F está à esquerda de A. Sabemos que A é menor que B, então A está à esquerda de B. E com isso a gente já consegue marcar a alternativa. Professor, e o C e o D? Nós não sabemos onde está na reta o C e D. Sabemos que o C é maior que D. Né? O C vai estar à direita do D, mas não sabemos se vai estar todos à direita do B, se eles estarão entre A e B, ou um entre A e B e o outro depois do B. Então existem várias possibilidades, a gente não consegue deduzir. Mas com essa situação que a gente já fez, a gente vê que se o F é menor que A, o A é menor que B, então, por consequência, por dedução lógica, o F é menor que B. Essa é uma possível conclusão e a gente vai para a alternativa C. Está também de acordo com a proposta do gabarito oficial da FUMAC. Perfeito? Questão 44. É uma questão que envolve relações também de sistemas lineares do primeiro grau. Uma questão desse tipo, pelo mesmo motivo da 41, não deveria fazer parte da prova de raciocínio lógico, porque não contém no conteúdo programático. Você pode fazer a mesma analogia do recurso da 41.
Obviamente, se você acertou a 41, se você acertou a 44, obviamente você não vai propor o recurso. Esse recurso só será válido para aquelas pessoas que erraram essas questões, né? Por um descuido, ou realmente não conseguiu enxergar o sistema, e aí sim, vale a pena fazer o recurso. O recurso, ele não é cobrado, você está livre para fazer o recurso. A gente tem uma fundamentação, a gente não pode fazer um recurso só porque a gente quer fazer um recurso. Esse recurso ele é fundamentado, a gente pauta ele aí utilizando o conteúdo programático e as referências. A gente tem aí o conteúdo que está sendo cobrado e a gente percebe que não está expresso no conteúdo programático. Essa é uma argumentação bastante poderosa para anular essa questão também. Mas vamos pensar numa situação de uma solução que se realmente tivesse no edital. Mas, de fato, ela é passiva de recurso, ela extrapola o conteúdo programático, mas ainda assim vamos propor a solução para ela. Se ela realmente tivesse esse conteúdo, resolução de sistemas lineares ou do primeiro grau, com certeza a solução é válida e tem alternativa para marcação. A ideia é somar x mais y igual a 14, depois x mais z de vermelho igual a 12 e y mais z igual a 16. Melhorando esse sistema, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a linha 2 menos a linha 3, que é a segunda equação menos a terceira. Quando a gente faz isso, a gente cancela o z. Vai ficar x menos y igual a, o z vai ser cancelado, 12 menos 16 menos 4. A gente vai repetir a primeira linha, x mais y igual a 14. Agora a gente pode somar a linha 1 com a linha 2 do novo sistema 2 por 2. Somando a linha 1 com a linha 2, a gente vai ter 2x, o y com menos y será cancelado, 14 menos 4, 10. Portanto, x igual a 5, dividindo toda a equação por 2. Sabemos que o x é 5, no primeiro sistema, se o x é 5, o y tem que ser 9, porque 5 mais 9 é 14, olhando na primeira equação. Se o y é 9, a gente pode buscar o z na última. 9 mais 7 dá 16, então o z tem que ser 7. E aí a gente já tem que esse sistema ele é um sistema possível e determinado, ele tem uma única solução. Veja, nós estamos diante de uma análise de uma questão que é necessário que a gente saiba todas essas características, essas habilidades, essas competências para resolver a questão. Né? Porque se ela tivesse outras soluções, a gente também teria que testar nas alternativas. Veja que é uma questão com uma situação que precisaria estar expressa no edital. Não é um raciocínio lógico só por dedução e hipótese. Não é esse o objetivo da proposta dessa questão. Muito bem. Analisando a letra A, x menos y mais z igual a z, substituindo os valores, veja, 5 é o x, y é 9, z 7. 5 menos 9 é menos 4, mais 7 é mais 3. Ou seja, 5 menos 9 é menos 4 mais 7. Na verdade, a gente poderia pensar em 5 mais 7, 14. 14 menos 9, 5. Então, ali está sendo 7, está errado. Falso. Letra B, x mais y menos z igual a z. Vamos só retornar na letra A, para ver se a nossa conta está certa. O x é 5, o y é 9, então 5 menos 9 é menos 4 mais 7 é mais 3. Falei mais 5 é mais 3. Na verdade, o 7 que está no primeiro membro e o 7 que está no segundo membro, eles podem, inclusive, ser cancelados. Fica 5 menos o valor 9. Então, tem várias formas da gente trabalhar ela, mas ela está falsa. Ok? Letra B, x mais y menos z igual a z, substituindo os valores. 5 mais 9 menos 7 é igual a 7. 5 mais 9 menos 7 é 2, fica 7. 7 é igual a 7. Então, o item B está correto. C, já que tem uma única proposta de solução, uma solução única, x, y e z. Y mais z menos x igual a x, o y vale 9, z vale 7, x vale 5. Então, eu vou ter do lado esquerdo
da igualdade, 9 mais 2, 11. É diferente de 5. É falso. E letra D, x mais z menos x igual a y. O y vale 9, z vale 7, x vale 5, y vale 9. O 9 pode ser cancelado dos dois lados, 7 menos 5 é 2 no primeiro membro, depois fica 0 no segundo. É falsa, então o gabarito para essa questão é, de fato, a letra B. Mas lembrando que ela extrapola o conteúdo programático e cabe recurso para poder ser proposto até hoje às 23h59. 45. 45 é uma questão envolvendo equivalências, afirmações e negações. Questão que não cabe recurso, está correto. Vamos à solução dela. P. Todos os homens são bons calculistas. A ideia é você fazer os diagramas, já que trata-se de uma proposição categórica. Todos os homens são bons calculistas. Ele pede a negação dessa proposição P. A negação, basta você tirar o conjunto dos diagramas dos homens para fora, imaginando que existe pelo menos um homem, não precisa ter 2, 3, 4, basta ter um, pelo menos um homem, que não é bom calculista. Ou seja, pelo menos um homem não é bom calculista. Porém, quando a gente olha para as alternativas, a gente não encontra. Mas a gente pode trocar, é equivalente, a gente dizer pelo menos um homem é mau calculista. Porque dentro da lógica binária, ou a pessoa é mal, ou ele é, ou seja, é bom ou é mal. Toma cuidado que existe o mal com L, que é diferente, que aí é do bem, bem e mal. Muito bem, então nesse caso, a proposição que é a negativa de P vai ser pelo menos um homem é mal calculista. Isso está mencionado na letra B de bola. Perfeito? Muito bem. Agora chegamos na questão que de fato tem que ser anulada, não temos respostas para essa questão. Vamos fazer a leitura dela para a gente explorar os conjuntos que estão vinculados a P e Q. No universo dos números naturais, consideram-se duas propriedades. P, n é um número natural múltiplo de 3, e o Q, n é um número natural ímpar, tal que 9 menor ou igual que n menor ou igual que 21. Já tentei olhar para essa questão com esse E como sendo um conectivo, já tentei olhar para essa questão, esse E sendo realmente uma conjunção aditiva dentro da língua portuguesa para separar essas duas proposições. Já pensei em várias situações. Já fiz uma troca, porque quando você tem um conectivo, você pode trocar A e B, é exatamente na lógica binária B e A. Uma observação importante, dentro da lógica formal, que é o raciocínio lógico que a gente está trabalhando, quando eu digo A e B e A é a mesma coisa. Agora, existe uma lógica informal, que é da lógica indutiva, quando você diz tomei café e saí de casa. Se você inverter saí de casa e tomei café, perceba que é diferente dentro da lógica que você tem que interpretar as proposições, o contexto, ou seja, a interpretação contextualizada dessas proposições. Mas não é isso que a gente está entendendo. Porque no exemplo que eu dei, você toma café e sai depois. Agora, se você inverte, você sai e toma café fora de casa. Perceba que o E ali, nessa lógica informal, que é da lógica indutiva, que não está presente no edital da Assembleia Legislativa, você nota essa diferença. Mas como nós estamos no raciocínio lógico binário das proposições, a troca do E ali não vai fazer diferença alguma. A e B é igual a B e A. Então eu já tentei de todas as formas e, de fato, a gente pode perceber que essa questão ela tem relação com as implicações e equivalências. Vamos à solução. O conjunto P, já que é um número natural múltiplo de 3, é um conjunto infinito. O zero é um múltiplo de 3, é porque 0 vezes 3 é 0, 1 vezes 3. Você pega todos os naturais e vai multiplicando por 3, você vai encontrar um conjunto dos múltiplos de 3, é um conjunto infinito. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Já o conjunto Q, ele é formado por números naturais ímpares que estão presos entre 9 e 21. Portanto, o Q pode ser o 9, pode ser o 11, pode ser o 13, 15, 18 e 21. Olhando para as alternativas, a gente percebe na letra D
a negação de P. Qual que seria a negação de P? N é um número natural que não é múltiplo de 3. Então a gente pega o complementar. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Não pode ser múltiplo de 3. Né? Se for múltiplo de 3, entra na proposição P. Proposição Ptil é o complementar. Se eu fizer a união desses dois conjuntos, eu vou ter o conjunto dos números naturais. E a gente percebe que o P não está contido em Q e também o Q não está contido em P, para ter as implicações e também as equivalências. Né? E também a gente percebe que a negação de P, que seria o que está na letra D, também não está contida em Q. Portanto, a letra A, Q não implica P, porque o Q não está contido em P. Na letra B, P não implica Q, porque o P não está dentro de Q, ou seja, não está contido em Q. Estamos tratando como sendo conjuntos, porque a informação dada na questão é um tratamento de proposições, propriedades que são conjuntos. E a letra D também, a negação de P não implica em Q. E, obviamente, a C estamos aí com a equivalência, tanto a implicação na ida quanto na volta. Nem na ida e nem na volta. Portanto, essa questão ela não tem alternativa para marcação e ela deverá ser anulada, já que a nossa solução não permite concluir nenhuma das alternativas propostas. O gabarito dessa questão foi proposto de forma oficial e tem A, letra A, deverá ser mudada para nula, né, da forma que a banca fez com a questão 42. Perfeito? Então essa é a questão 46. No meu entendimento, ela é completamente passível de recurso e deverá ser anulada. Agora, se você pensou de forma diferente, se você olhou para uma situação envolvendo lá as inferências ou as deduções lógicas com outro olhar mais criterioso, gostaria que você comentasse nesse vídeo, né, para a gente compartilhar informações, porque eu, de fato, para mim é uma questão muito trivial, uma questão elementar, e que não estou conseguindo observar nenhum tipo de pegadinhas, nada que comprometa aí a solução para essa questão. Mas se eu não estiver, talvez, enxergando essa situação, a gente pode discutir, você fazer os comentários e a gente vai realmente entender se ela é realmente passível de recurso para anulação ou não. A sinalização é para anulação. Perfeito? Muito bem. Questão 47. Essa é uma questão que a gente consegue resolver por eliminações das alternativas. A gente pode até entender que existe aí um edital que prevê a compreensão do processo lógico a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Ele deu uma informação inicial que a gente pode considerar como sendo uma hipótese e quer que a gente conclui de forma bem objetiva através da dedução lógica. Então, ele tem as sequências das letras do alfabeto e ele me fornece uma sequência que é Z, V, R, N, J e jogo da velha, ou hashtag. Vamos pegar a solução para essa questão e olhar para essas letras. Então, o que foi dado foi Z, V, R, N, J, hashtag. Vamos circular aí primeiro o Z, depois o V, depois o R, depois o N, depois o J e depois ele coloca o hashtag, ou jogo da velha. Veja que ele marca o Z e pula uma, duas, três letras para chegar no V. Depois ele pula novamente três letras e chega no R, sempre dessa forma. Com isso a gente já vai para a letra A. Veja, na letra A ele começa do A e depois vai para o W. Veja, começa do A e vai para o W. Tudo bem, ele pode até retroceder. Uma, duas, três. Depois ele vai para o I. Não tem relação nenhuma, o I está muito longe do W. Então não obedeceu o mesmo padrão lógico. Então a letra A está descartada. Quando você vai para a letra B, começa do K, depois vai para o G. Então até aí tudo bem, K, G. Depois deveria ir para o C, mas ele retorna para o K. Ou seja, ele faz esse retorno. A gente não pode marcar a letra B. A gente também elimina a letra D, ele começa do U, depois ele vai para o Q, até aí tudo bem, ele pula três casas, mas aí ele vai lá para o A, ele salta muito. Então, foge do padrão lógico no primeiro exemplo, na primeira hipótese fornecida.
Então, por eliminação, a gente marca a letra C. Mas por que é a letra C? Inclusive, a letra C, ela começa do R, ela é uma sequência que está presente ali, parcial, na sequência dada. Ó. R, depois N, depois J. Até aí isso tem lá na opção dada como hipótese. Então, a gente vai circular aí, por exemplo, R, depois N, depois J, depois F e depois B. Então perceba que agora precisamos do caractere. E aí eu já tentei de todas as formas, né? Quando começa do Z, eu imaginei que a associação seria o hashtag. E aí se você fosse pegar o Y, aí seria aquele E um pouco diferente. Se começasse do X, a gente pegaria o asterisco. E se começasse do W, pegaria o arroba. Depois se continuasse ali no V, volta para o hashtag. Como é no R, o R é realmente aquela mesma sequência anterior. Então deveria ser hashtag. Então, no meu entendimento, a lógica que eu estou obedecendo, o padrão lógico encontrado, eu não vou ter alternativa para marcação. Porque se tivesse alternativa R, N de navio, J, F de faca, B de bola e hashtag, eu iria marcar ela. Porque eu fiz uma associação, um padrão, que é lógico, à medida que a gente começa de determinadas letras, né, você associa ao caractere. Então, esse padrão, ele existe e pode ser utilizado. Mas como a gente já eliminou as três e a alternativa C, ele trabalha com o arroba, não entendi aqui qual foi o critério utilizado para pegar o arroba. Não sei se foi aleatório, se a banca quis somente preocupar com as letras e não com os caracteres. Acredito que não, mas eu não consegui encontrar esse padrão. Isso é muito comum. Né? A gente pode bolar um padrão aqui através de uma frase, né, e pegar a letra do meio. É um código que poucas pessoas vão enxergar. Então existem muitas questões, talvez, dessa linha de raciocínio maldosas que estão presentes no edital. Eu não sou adepto a ter esse tipo de questão em prova, mas essa aqui, por exemplo, é uma questão fácil. Acredito que a banca não vai anular essa questão. Né? Aí se você entendeu qual foi a lógica de pegar o arroba, se você tem essa lógica, pode me mencionar. Óbvio, pode ter lógicas totalmente esquisitas, né? Pegar frases aí e pegar um número aleatório qualquer em relação à quantidade de letras, sair organizando. É óbvio que você vai chegar num padrão que você está criando, né? Que é um código. Mas, de fato, respeitadas essas condições só das letras, a gente tem, de fato, a letra C como gabarito e o oficial está a letra C. Se você errou essa questão, eu sugiro que proponha o recurso que não dá para identificar qual é o caractere que vai vir depois das letras. Mas eu acredito que a probabilidade de anular essa questão é quase próxima de zero. Eu acredito que a banca não vai anular, porque com certeza ela tem um argumento ali para aquele arroba. Ok? Então fica aí como letra C. Mas, de fato, aí até coloquei uma interrogação, existem outras alternativas que podem ser R, N, J, F, B. O E pode ser o asterisco. A sequência das letras estamos entendendo que esteja correta, mas o caractere ali que talvez estejamos com essa dúvida. Então, ela, não sei se ela é passível de recurso, ela é passível de recurso para quem errou a questão e não está conseguindo ali enxergar o padrão, ou enxergou um padrão que não dá aquela alternativa, e aí você está à vontade para fazer o seu recurso. Mas eu acho que é uma questão bastante tranquila e a banca, acredito que não vai anular essa questão. 48. Novamente uma questão envolvendo a parte de argumentos, silogismo, validade de um argumento, também voltada à lógica de argumentação, inferências, deduções e conclusões. Só que nesse caso ele deu 3 argumentos e quer avaliar se é um argumento válido ou não válido. Muito bem, vamos à solução do primeiro argumento. Alguns nordestinos são pobres. Então eu vou fazer um conjunto. Aqueles nordestinos que estão ali na interseção são pobres. Alguns pobres são mendigos. Existem várias formas de representar esse conjunto. Então eu vou pontilhar, um deles é essa. Alguns pobres são mendigos. Poderia pensar nele aqui também pontilhado. Poderia pegar
somente a interseção de nordestinos e pobres e uma parte de fora, enfim. Mas para isso a gente tem que ter uma dedução exclusivamente, categoricamente verdadeira. Veja o que ele propõe na conclusão. Logo, todos os nordestinos são mendigos? Veja, se eu pegar nordestino na interseção com pobres, nenhum deles ali serão mendigos para aquele conjunto que eu desenhei pontilhado do lado direito. Então, se já feriu para uma situação de desenho, de diagramas, esse argumento não é válido. Então, é fácil perceber com um contra-exemplo que esse argumento ele não é um argumento válido. Ok? Então, a gente chama de argumento inválido. Segundo argumento. Todos os franceses são europeus. Jean-Paul Sartre foi um filósofo francês, então ele é francês. Logo, Jean-Paul Sartre era europeu. Certíssimo, ou seja, verdadeiro. Se ele é francês, consequentemente, ele será europeu. E aí esse argumento, bem tranquilo, um argumento válido. Para finalizar, o argumento 3. Todo fluminense é brasileiro, um conjunto dentro do outro. E todo niteroiense é fluminense, está ali dentro do conjunto dos fluminenses. Portanto, ou seja, então, a conclusão, todo niteroiense é brasileiro. Perfeito. Conclusão é uma proposição exclusivamente verdadeira, sempre verdadeira. E aí o argumento passa então a ser válido. É uma questão que não cabe recurso, está perfeitamente correta. Os argumentos 2 e 3 são argumentos válidos, alternativa D, e essa foi a alternativa proposta pela FUMAC. Ok? Questão 49, diferentemente da questão anterior que envolve implicações, essa sim tem a alternativa correta para ela. Porque ele menciona, no universo dos números naturais, considere-se duas propriedades, P e Q. P, n é um número natural primo. E Q, o número natural n, possui somente os divisores 1 e ele próprio, e n. Então, nessas condições, é correto afirmar que a relação de implicação lógica entre as propriedades P e Q é. Então, temos aí as alternativas. Trata-se de uma questão de implicações e equivalências. Vamos à solução para essa questão. Veja, o conjunto P, n é um número natural primo. Então, é um conjunto infinito. Quais são os números primos? São aqueles que têm dois divisores e exatamente dois divisores. O 1 e ele próprio. Por isso que o número 1 não é primo. Porque o número 1 ele só tem um único divisor, ele próprio. Então, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, conjunto infinito. Que o número natural n possui somente os divisores 1 e n. É a mesma coisa dele estar dizendo que o conjunto Q são os números primos, porque os números primos só têm exatamente dois divisores, o 1 e ele próprio. Então, o conjunto Q é exatamente igual ao conjunto Q. Se eu pego o complementar de P, que é a negação de P, eu pego todos os números que não são primos. E além disso tem o zero, que também não é composto, o 1 também não é composto. A partir do 1, do 4 adiante, todos são compostos. Então, se eu unir os dois, eu vou ter o conjunto dos números naturais. Como o Q é o mesmo conjunto de P, a negação de Q vai ser também o mesmo conjunto. Basta pegar os elementos que são compostos, mais o elemento 0 e o elemento 1. Muito bem. Olhando então para esses conjuntos, a gente percebe que P está contido em Q e ele pode inclusive ser igual. E nesse caso ele é igual. Todo conjunto que é igual ao outro, ele está contido nesse conjunto, e ele pode também ser igual a esse conjunto. E a volta também, o Q está contido em P e pode ser também igual a P. Nesse caso, é igual a P. Por esse motivo, a gente usa a equivalência P, vamos dizer, tanto na implicação para a direita quanto para a volta, para a esquerda. Por esse motivo, o gabarito para essa questão é a letra D de dado, confirmado com o gabarito oficial da FUMAC. Chegamos na última questão, questão número 50. Vamos à leitura dessa questão. Considere as tabelas verdades 1, 2 e 3 a seguir. A primeira tabela inicia da proposição P e Q e vai fazendo algumas outras proposições, associando com várias proposições compostas.
A tabela 2, a mesma coisa, com algumas proposições compostas, iniciando com P e Q. E a tabela 3, com menos proposições, mas também associa P ou Q, depois utiliza o bicondicional com P. É correto afirmar que a tabela 1 representa uma contradição, B, a tabela 1 representa uma tautologia, C, as tabelas 1 e 3 representam uma contradição, e letra D, as tabelas 2 e 3 apresentam uma tautologia. Trata-se de uma questão envolvendo tautologia e contradições, mas existe um erro conceitual nessa questão. A tabela, ela não representa a tautologia. A tabela não representa a contradição. A contradição ou a tautologia, ela é representada pela proposição composta que está na tabela. Então existe um erro conceitual nessa questão. Eu não posso dizer que a tabela é uma tautologia, porque nessa tabela eu tenho várias proposições compostas. Veja só, se eu, por exemplo, pego da tabela 1 a primeira, segunda, terceira, quarta coluna, veja, a quarta coluna é a negação de P ou Q, não é uma tautologia. Então, a tabela 1 não representa uma tautologia. Ali nós temos uma contingência. Então, esse erro conceitual faz com que essa questão deva ser anulada. E se a gente analisar a solução para ela, você vai perceber que a solução não menciona a tabela, e sim a proposição composta. Então vamos à solução para essa questão. Vamos pegar na tabela 1 a última coluna, a negação de P e Q, com bicondicional, negação de P ou negação de Q. É uma tautologia? Isso sim. Essa proposição é uma tautologia porque nas linhas da tabela verdade, todas elas são verdadeiras. E eu peguei a tabela completa. Porque se eu tenho duas proposições, é 2 elevado a 2, 4 linhas. Só tem P e Q envolvidas nessas proposições. 2. A proposição P e não Q, com a implicação aí, com o bicondicional, com a negação de P ou Q, é uma contradição. Veja que na tabela 2, essa proposição composta, ela é uma contradição. Porque em todas as 4 linhas da tabela verdade dela, é falso. Já a 3, a tabela 3, na última coluna, que é P ou Q, com bicondicional com P, ali a gente tem uma contingência. Então a solução dessa questão deveria estar escrito dessa forma. As proposições é que é representada por uma tautologia, ou é uma tautologia de fato. Agora veja, vamos analisar as alternativas. Item A. A tabela 1 representa uma contradição? A tabela 1, ela não representa contradição, porque tabela não representa contradição. E se a gente perceber em todas as proposições compostas, terceira coluna, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, nessas colunas não tem todas as linhas falsas. Então, a letra A é falsa. Letra B, a tabela 1 representa uma tautologia? Não posso admitir que representa uma tautologia. A proposição, acabamos de solucionar, a proposição da última coluna sim representa uma tautologia. Mas veja, e a proposição P e Q da terceira coluna, que está na tabela 1, ela está representando uma tautologia? Não. A quarta coluna também não, a quinta também não, sexta também não, sétima também não, só a oitava. Então se a gente for entrar no mérito do quantitativo, veja, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, só uma que tem ali a tautologia, que é a proposição composta como um todo. Então a tabela não representa uma tautologia. A representação de uma tautologia é pela proposição composta. A tabela é simplesmente uma orientação para a gente identificar a tautologia. Muito bem, então a B também não está correta. E ela seria o gabarito oficial organizado pela Blanca, porque o erro conceitual, no entendimento de quem propôs a questão, está pensando que a tabela ela é uma tautologia, porque o que vale na tabela é só a última coluna. Não podemos pensar dessa forma. A tabela é bem ampla. E se eu continuasse essa tabela colocando outras proposições, e aí deixaria de ser tautologia? Quer dizer que aquela tabela está representando uma tautologia? Não. Em uma determinada coluna tem uma proposição composta que é uma tautologia. Então, se eu pegar essa proposição, que a gente sabe que é uma tautologia, a gente já solucionou, vamos colocar e uma proposição que. Basta eu colocar ela e uma proposição que,
a gente vai ter uma nona coluna que não vai ser tautologia. E aí essa tabela está representando uma tautologia? Não, porque existe um erro conceitual ali. E aí a letra C, as tabelas 1 e 3 representam uma contradição? Então, pelo erro conceitual já está errado. Mas a tabela 1 e 3 não representa contradição. Por quê? Na tabela 1 e 3, em nenhum momento, em nenhuma coluna, temos ali alguma contradição, né, somente na 3. Na 2. Se fosse 1 e 2, a 2 teria uma contradição ali na última proposição. Mas 1 e 3, em nenhuma das proposições compostas, né, na 3, terceira coluna, quarta coluna, não é contradição. Então, já está errado e o conceito, o erro conceitual também já está errado. Letra D, as tabelas 2 e 3 representam uma tautologia. 2 e 3, em momento nenhum as proposições compostas, em nenhuma coluna tem uma tautologia. Então, espero que ficou claro aí essa situação, onde esse erro conceitual, é a mesma coisa da gente falar, o argumento é verdadeiro. É um erro conceitual no meu entendimento, porque o argumento ele é válido ou ele é inválido. Da mesma forma que eu falar, a proposição é válida. Não, a proposição é verdadeira ou a proposição é falsa. Nós estamos diante do raciocínio binário. Ou é verdadeiro ou é falso. Tem as 3 leis do pensamento. Então esse erro conceitual comprometeu a isonomia desse concurso, né? Muitos alunos ficaram provavelmente na dúvida, e se aquele que, eu vou marcar a letra B porque ela é a mais adequada, né? Porque ela é a menos errada. Nós não podemos pensar dessa forma. Portanto, essa questão, no meu entendimento, ela deverá ser anulada, né? Faça um recurso fundamentado. Vou deixar a descrição desse material para que você possa pegar essas orientações, né, em PDF e utilizar para o seu recurso, que vai até hoje, apenas hoje, R$ 23,59 no site da FUMAR. Com isso a gente finaliza. Obviamente não temos aí alternativa para marcação da questão número 50. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.